Obrigado. O coral Gracias canta bem, mas o nosso coral também está cantando bem. Antes o coral cantava desse lado, mas a gente trocou de lado. Muito obrigado. Vamos ler a Bíblia. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1 eu vou ler. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. E acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Nós lemos até aqui. Se a gente ler a Bíblia e tiver a vida espiritual, acontece muitas felicidades das pessoas nascerem de novo, né? A família recebe a salvação. Quando eu penso no meu passado, eu não tenho como me esquecer da felicidade dos meus familiares recebendo a salvação. Uma vez, eu já falei várias vezes, mas uma vez eu estava diante da morte quando o meu intestino ele ficou retorcido. Quando eu pensei que eu ia para diante de Deus, meu coração ficou bem feliz, né? Meu pai, quando faleceu, eu diante do meu pai que estava morto, eu agradeci muito diante de Deus. O meu irmão, ele estava desesperado, mas eu estava em paz porque meu pai, eu tinha certeza que meu pai ia para o céu. Ele foi para o céu. Cada vez que eu tive dificuldades, Deus estava comigo e Ele estava me conduzindo. O Deus que eu não consigo enxergar agora, eu não conseguia enxergar, mas eu consigo agora enxergar. Se eu pudesse segurar a Deus com as minhas mãos, mesmo que venha o sofrimento, a tristeza, eu posso agradecer porque eu posso mesmo assim ficar feliz. Eu tenho um amigo que ele construiu um apartamento. Ele construiu um apartamento num lugar muito bom de uma cidade, mas acabou passando por uma grande dificuldade esse lugar. E ele não conseguiu pagar a dívida no banco por ter construído esse apartamento, mas ele pensou que ele ia ter que pagar 6 anos na prisão, então ele começou a fugir da polícia.
E esse meu amigo veio para minha casa e ele estava tão inseguro. Eu vi esse meu amigo com tanto medo. Ele queria ir embora rapidamente da minha casa. Eu falei, amigo, eu não vou te denunciar. Você pode ficar tranquilo, almoça em casa. Você veio até minha casa, então faz tanto tempo que a gente não se vê, então almoça na nossa casa, eu não vou te denunciar. E esse meu amigo, até agora, por 6 anos, ele tava contando a história que ele tava fugindo por 6 anos e, nossa, eu fiquei com tanta pena dele. Uma vez, ele tava fugindo da polícia e ele tava com tanta pressa que ele entrou numa escola e ele ficou escondido no banheiro. E a polícia ficou batendo na porta. Ele pensou, nossa, agora acabou o meu mundo, acabou tudo. Aí ele falou, espera um pouco que eu vou só fazer cocô. Aí depois de um tempo, ai, não dá mais. Aí ele saiu, o policial já não estava mais ali. Aí ele ficou tão desesperado que ele foi lá pro telhado da casa, né? Da escola. E aí depois a filha dele ia se casar. E ele não pôde nem ir pro casamento, ele só ficou olhando pro local do casamento e ficou chorando do lado de fora. Quando eu escutei essa história, nossa, é tão diferente da minha história. Não, é lógico que não é que eu não tenho dificuldade ou problemas. Mas quando eu tenho dificuldade, eu leio a Bíblia. Sempre a Bíblia, Deus fala comigo silenciosamente pela palavra. Eu estou contigo. Deus me dá essa fé. Quando você vê esse problema, é um grande problema, mas quando eu vejo esse problema, não é nada. Eu sou uma pessoa de coração muito fraco. Mas eu poder ultrapassar por essas dificuldades é tão gratificante. Ultimamente, os pastores que tinham partido da nossa igreja estão voltando, vivendo nesse mundo tão difícil e sofredor. O que eles aprendem? Eles descobrem tudo que eles fazem é inútil. Se não for por Deus, por melhor que eu faça, não adianta nada. Eles aprendem isso exatamente. Antes, eles não enxergavam muito bem a Deus. Parecia que as coisas do homem ia melhorar, ia ser melhor, né? Então eles seguiam a isso. Mas, escutando o testemunho de cada pessoa que volta, eu, pelo meu método, tudo que eu fiz pelo meu jeito, foi tão insensato, foi em vão. Eles percebem isso. Pessoal, hoje de manhã, eu quero falar para vocês que eu quero falar para vocês sobre o Abraão ofertando seu filho. Eu vou perguntar para vocês. E se Deus mandasse vocês ofertarem seus filhos para Deus, como é que vocês fariam? Só imaginem. Quando vocês sacrificam, você tem que tirar toda a pele, depois tem que cortar em pedaço. E depois você queima as entranhas. Se por acaso hoje de manhã Deus chamasse cada um de vocês e falasse, vai e oferta o teu filho lá no monte, vocês já nem viriam mais para a igreja. Que Deus é esse que manda fazer isso? Não o seu filho, mas aquilo que é precioso para você. Oferta isso para Deus. Pessoal, se Deus falasse isso para nós, haveriam muitas pessoas para cair em tentação. E se falasse, por acaso, se vende seu apartamento para pregar o evangelho. Eu não vou mais frequentar essa igreja. Mesmo que não seja essa, tem tantas outras igrejas. Eu vou escutar a palavra pela internet.
Deus agora, para abençoar Abraão, Abraão acreditou na palavra de Deus, independente dele entender ou não. Deus está fazendo com que Abraão seja uma pessoa que obedeça a ele, independente dele entender ou não. Eu vivendo até hoje, depois que eu recebi a salvação, eu entrei no seminário. Depois que eu acabei o seminário, dentre os meus colegas tinham 10 amigos e todos eles eram muito bons seminaristas. Depois que eu acabei o seminário, as pessoas estavam tendo todos os seus destinos, sabiam todos para onde ir, mas só eu não sabia para onde ir, o que faria. E também eu era jovem. E onde eu conhecia era só Songsan, Daegu, a Kokdong. Aí eu decidi para Kokdong. Antigamente, eu cantava uma música, né? Onde ninguém vem me procurar. Essa montanha tão solitária. Não tem ninguém aqui para eu conversar. Era essa exatamente a minha situação. Não tinha ninguém que me conhecesse. Não tinha ninguém que viesse me procurar. Não tinha ninguém que mandasse uma carta para mim. A comida que eu tinha, depois de 4 ou 5 dias, já acabou. Desde então, eu não vivi a vida. Não é que eu comia a comida, eu comia a Deus. Não é que eu estava vivendo, não é eu que estava vivendo a minha vida, era Deus quem estava vivendo a vida por mim. Eu não tinha espelho na minha casa. Uma vez eu fui pregar numa casa e eu fui pregar numa barbearia e eu me assustei. Em alguns dias, nossa, eu tava com a cara toda amassada, eu perdi toda a minha força. Uma vez eu fui pregar na feira, então acaba na hora aquela feira. Depois que eu comi depois de algumas horas já não tinha mais ninguém naquela feira. Mas Deus, ele estava cada vez mais mostrando para mim que ele estava vivo dentro do meu coração. E depois ele me mostrou mais o quê? Quão insensato, quão tolo era eu acreditar em mim mesmo. Mesmo eu tendo recebido a salvação, eu era muito bom em criar meus métodos e meus caminhos. Eu usei muitos meus métodos e caminhos. Parecia que era muito bom para mim, mas depois que passou o tempo, aquilo tudo se tornou insujo, mal, insensato. Não, mas essa vez eu vou dar bem. Não, essa vez eu acho que não, não posso fazer assim. E todas essas coisas caindo por terra, eu comecei a desistir dos meus métodos e Deus começou a se tornar maior no meu coração. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E assim, Abraão foi para onde? Na terra de Canaã. Seguindo a palavra de Deus, eu vou te tornar no pai de grandes nações. Quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Sê tu uma bênção.
Mas, pessoal, ele foi para essa terra de Canaã que Deus falou. Mas por que Deus deu fome? Ele seguiu a palavra de Deus. Então era para ele receber bênção, né? Receber graça, mas ele estava passando fome, o Abraão. Lendo essa Bíblia, depois de um tempo, assim como Deus conduziu Abraão, Deus também está me conduzindo. Mas por que eu tive que passar fome? Porque eu não tinha olhos para enxergar que Deus estava me conduzindo. Quando Deus me conduziu para um caminho onde somente eu poderia depender dele, por que eu não dependi só de Deus? Por que eu utilizei métodos humanos também? Agora eu penso assim, quando eu penso agora, meu método, meu jeito, todas essas coisas se tornaram inúteis. E assim, Deus começou a fazer somente sobrar as suas coisas dentro da minha vida. E assim, Deus deu a fome para Abraão e ele entrou na terra de Canaã. Abraão tinha fé? Não, era igual vocês, não tinha fé nenhuma. Ele tinha que ir para o Egito para conseguir comida, mas qual era o problema? Ele queria ir para o Egito, mas a sua esposa era muito bonita. Ele pensou que se ele fosse para o Egito, matariam ele e pegariam a esposa dele. E sabe o que é interessante aqui? Deus falou que estaria com ele, protegeria ele e que tornaria ele pai digno de nações. Mas vocês acham que Deus não enxergou Abraão quando estava no Egito? Abraão, você está brincando de esconde-esconde? Onde você está? Não, não foi assim. Pessoal, o Abraão que foi para o Egito, quando a gente vê cuidadosamente o coração dele, ele tinha o coração de querer ir para o Egito porque ele estava com fome. Parecia que ele ia conseguir comida no Egito, mas a esposa dele era muito bonita. Ele tinha o coração de que roubariam a esposa dele e matariam a ele. Ai, o que eu faço? O que eu faço? Ah, minha esposa é tão bonita, e se me matarem, quando tiver... Ele teve esse coração. Deus, a minha esposa é tão bonita, eu acho que as pessoas vão querer me matar. Deus, então o que o Senhor vai fazer? Como é que eu tenho que fazer? Deus, conceda a sua graça. Não, não foi isso que ele fez. Ele só tinha o problema difícil, mas ele não tinha Deus no coração dele. Não é que ele não tinha Deus, ele tinha Deus. Mas ele não tinha Deus dentro do coração dele. Esse é o problema. Pessoal, não é que Deus não existe. Então, dentro da nossa igreja, ele está vivo, está trabalhando. Mas as pessoas que não têm Deus dentro do coração, elas não têm Deus. Deus tem que estar dentro de mim para ele trabalhar. Se ele só estiver dentro da Bíblia, não tem significado nenhum. Ele tem que estar dentro da minha vida. Abraão não tinha Deus no coração dele. Na verdade, Deus estava com ele. Por isso, ele não queria resolver com Deus o problema da sua morte, mas pelo seu método, pela sua forma, ele começou a resolver o seu problema. Pessoal, é a mesma coisa com vocês. Se vocês têm dificuldade, vocês vão para o hospital, vocês gastam dinheiro, vocês trabalham assim, assim, assado, vocês utilizam esses métodos. Mas as pessoas que têm Deus dentro do coração, isso é diferente. As pessoas que partiram da igreja falam como uma pessoa falasse, né? Antes eles pensavam, a igreja está errada, não pode ser assim. Eles tinham esse coração. Por que a nossa igreja é assim? É verdade, pessoal. A nossa igreja é diferente das igrejas do mundo, porque não flui pelo método humano. Então, quando vocês veem
Vocês podem enxergar de uma forma diferente que estão acostumadas no mundo. Tem vezes que vocês não vão compreender. Ontem no culto de senhores. Ontem a gente falou sobre os leprosos de Levítico. Fala sobre os leprosos sendo curados. Fala, depois os 10 leprosos foram curados, se encontrando com Jesus. Naamã foi curado. Então, tá falando sobre o leproso na Bíblia. Quem é que pegou lepra? A Miriam, Moisés, a irmã mais velha de Moisés, né? Quem mais pegou? O rei Uzias. Ele foi ofertar diante de Deus e ele acabou ficando com lepra. E outra pessoa, Geazi. Ele era um servo de Elias. O Naamã, ele foi curado e o Elias não recebeu nada e assim ele queria receber, né? E tem essas pessoas que foram tidas com lepra na Bíblia. Elias. A Miriam. Ela era irmã de Moisés. Então, ela estava julgando o irmão. Ah, esse irmão, ele tá errado. Então, ela desprezou a ele. Mas Deus fez ela ficar com lepra. Por quê? Deus está trabalhando através do servo dele nessa terra. Deus, ele não fala diretamente conosco, mas ele fala através do servo. Então, se ele começar a desprezar, as outras pessoas também vão desprezar e não vão escutar mais a voz de Deus. E na hora, Miriam pegou lepra. E Uzias, por que ele ficou com lepra? Porque ele é rei. Ele pensava que ele estava no cargo mais alto. Mas o profeta, o sacerdote de Deus é o servo estabelecido por Deus. Então ele estava desprezando, porque ele é o rei. Ah, então eu posso sacrificar, porque eu sou o rei. Ele desprezou a função do sacerdote, desprezou a posição do sacerdote e ele sacrificou. Pessoal, isso não é uma coisa que o rei tem que fazer. Tem o sacerdote para isso. Por que você está aqui falando que tem que ser assim, assim, assado? Volta para o teu lugar. Ele era rei, mas o sacerdote o impediu e o rei ficou bravo. E na hora, o rei, ele ficou com lepra. E a vida inteira, ele, embora fosse rei, ele não pôde mais entrar no templo. E o terceiro, Geazi. Ele era servo de Deus, né? Então, quando Naamã ele foi curado, como eles trabalhavam para Deus, então eles tinham dificuldade, não tinham dinheiro, eles eram pobres, né? Então o Geazi, ele ficou feliz quando viu, né? Oba, ele foi curado da lepra, então agora vamos comer bem. Ai, agora eu posso servir bem ao Elias. Mas o Eliseu, ele não recebeu nada. Por quê? Porque ele não podia receber por isso. Ele ser curado da lepra é receber o perdão dos pecados. Não pode receber pelo perdão dos pecados. Jamais pode receber por isso. Porque isso está falando sobre o perdão dos pecados. Jamais pode ser recebido algo pelo perdão dos pecados, porque isso é de graça. E Eliseu sabia exatamente disso, por isso ele não queria aceitar. Mas o Naamã queria dar. Ah, porque tá bravo comigo? Eu quero te dar com alegria, então recebe, por favor. Não. Por quê? Receba. Eu tô tão agradecido que eu fui curado da lepra. Receba. No coração de Geazi. Ai, no final ele tem que receber. Ai, não, ele tem que acabar. Mas ele rejeitou até o final.
Ai, se acaba a comida, só eu sofro. Porque não recebe se ele está dando. Ele tinha reclamação e murmuração contra o servo de Deus. Eu tenho que receber, escondido então. Ele estava junto com o servo de Deus, mas ele tinha um coração diferente do servo de Deus. Então, escondido, ele recebeu a prata e as vestes festivais. O importante é que nós temos um coração de rejeitar a Deus, de ficar contra Deus. Mas a nossa igreja, Igreja Boa Notícia, é uma igreja que nasceu de novo. E numa igreja onde nasceu de novo, tem pessoas que pensam que Deus não está nos conduzindo, né? As pessoas seguem o cobiça da carne, o desejo da carne. Então, por muito tempo a gente viveu dessa forma. Mas agora a gente recebeu a salvação, a gente quer se divertir na carne, a gente quer ter paz na carne, a gente quer satisfazer a carne. Mas a Bíblia não fala assim. Os estudantes do Good News Corps, eles gostam, é muito bom quando eles vão quando voluntários. Por um ano eles foram para África, Estados Unidos, Rússia. Eles voltam com tanta felicidade, paz, gratidão. O rosto deles brilham. Mas dentro deles não tem só isso, eles têm carne também. E a carne fica também batalhando dentro deles. O desejo da carne. O desejo da carne. Se permitir, eu quero só ir tomar um café com os meus amigos, só tomar uma cervejinha. Não parece que é errado para eles isso. Eu trabalhei por um ano como voluntário. Eu só vou tomar uma cerveja, só vou comer um hambúrguer, e daí? Não tem problema. Aí eles começam a ficar com os amigos. E aí, tem muitos estudantes que assim começam a se acostumar novamente com as coisas do mundo e acabam partindo do evangelho. Alguns estudantes, ela casou com um homem que não era cristão. Ela sofreu tanto. Então, uma pessoa que recebeu a salvação e se ficar junto com as pessoas que não receberam a salvação, elas acabam ficando iguais. Quando a palavra de Deus entra em vocês, então essa palavra tem que quebrar todo o seu pensamento, todo o seu conceito e tem que se tornar seu dono. Não foi assim, foi assim com Abraão, foi assim comigo também. Deus está fazendo Abraão se tornar que tipo de pessoa? Quando surge um pensamento, a palavra de Deus é verdade. Isso eu tenho que seguir, porque isso é verdade. Deus está fazendo isso para mim, para Abraão, para vocês, e está conduzindo todos nós dessa mesma forma. Abraão, ele foi para o Egito e ele enganou falando que a Sara era irmã dele. E as pessoas do Egito pensaram, nossa, ela realmente é tão bonita. Nossa, você já viram uma mulher assim? Dentre as mulheres, nossa, é a mulher mais bonita. Senhor rei, se o senhor a tivesse como esposa, quão bom seria. Então, se é irmã dele, então será que ele também não vai gostar de fazer ela se tornar rainha? Então, você
Então, agora o que aconteceria? Se Abraão fosse irmão dela, então se tornaria cunhado do faraó. Não, não, ela não é, ela é minha esposa. Tava saindo essa palavra, mas quem não tem Deus somente pode ficar preso na situação. É assim, pessoal. As pessoas que não têm Jesus Cristo, embora existam muitas no mundo, não existe ninguém que sozinho possa sair do pecado. Por isso, por mais que a pessoa seja inteligente, seja boazinha, mesmo que ela tenha um bom cargo, mas essa pessoa está presa no pecado. E a única pessoa que pode libertar do pecado é Jesus Cristo. Eu falei para o presidente, o senhor presidente dirige Gana, mas você também tem pecado diante de Deus. Eu tive que falar sobre o pecado para ele. E o presidente falou, realmente, eu sou pecador diante de Deus. E ele confessou o pecado, ele confessou que era pecador diante de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas, pelo seu esforço, pela sua força, estão querendo se libertar do pecado. Hoje em dia, muitas pessoas sobem na montanha por 40 dias para fazer jejum. Eles querem diminuir a sua carga do pecado. Mas uma coisa que tem que saber é que se não for por Jesus Cristo, a gente jamais pode se libertar do pecado. A diferença entre quem encontrou Jesus Cristo e quem não encontrou Jesus Cristo é essa. Porque quem encontrou com Jesus Cristo tem liberdade contra o pecado. Então todas as pessoas que Jesus Cristo se encontrou, qualquer pessoa que seja, porque as pessoas que não se encontraram com Jesus Cristo sempre estão presas na sua consciência do pecado, então sempre estão presas na escuridão, mesmo que frequente a igreja, mesmo que seja pastor, mesmo que seja ancião. Quem não tem Jesus Cristo no coração fica preso no pecado, mesmo que frequente pela primeira vez a igreja. Se você pode se libertar do pecado, então pode ter paz e pode ter liberdade. Não só quanto ao pecado. Tem a tentação, tem o medo, tem o trabalho de Satanás, tem preocupação. Mas se dentro de vocês receberam o perdão dos pecados e Jesus Cristo estiver com vocês, se Jesus Cristo não se prende à preocupação, vocês também não vão se prender. Se Jesus Cristo não se prende à tentação do pecado, vocês também não vão se prender. Se Jesus Cristo não se prende ao medo, você também não vai se prender. Porque você vai andar com Cristo. Hoje de manhã, vocês seguindo o seu pensamento, vocês seguindo o seu método, seguindo sua sabedoria. Não, ele não quer que vocês sejam essa pessoa, mas que vocês sejam pessoas que recebam a condução de Cristo, que vocês possam se tornar pessoas que recebem a condução de Jesus Cristo e andem com eles. Então tem medo, tem o terror desse mundo. Uma vez uma irmã veio para mim e falou assim, ela escondida do marido, ela tinha muitas dívidas. Então, uma pessoa que ela conhecia fez uma dívida de $50.000 e ela tentou com toda a força se libertar dessa dívida. E ela falou que ela estava com uma dívida de $300.000 daí. Aí eu perguntei se o marido sabe. Ela falou que tinha que contar para o marido dela. Entre o casal precisa de confiança. Ah, mas vai ser difícil para o meu marido resolver isso. Eu falei, mas mesmo assim conta para ele.
Agora, joga fora o seu método, irmã, que você usou até agora. Agora dependa de Deus. Deus quer que a irmã olhe para ele agora, por isso Deus vai te libertar disso. Problema de dinheiro, problema de doença, qualquer problema que seja, nós podemos errar, nós podemos fazer coisas erradas. Nós queremos esconder os nossos erros, nós queremos desaparecer com esses nossos erros. Mas assim a gente vai se aprofundando cada vez mais nele. Tem muitas pessoas que são assim. Pessoal, sabe o que é mais importante? Quando vocês se casam, vocês têm que acreditar no seu marido, tem que confiar. Por quê? O nosso país agora, a presidente é mulher. Eu fico preocupada, porque eu fico preocupado que as mulheres subam. Sabe por quê? Porque as irmãs da minha igreja, elas falam que eu sou machista, que eu sou do lado do marido, né? Na Tailândia, é um país completamente de mulher. Falou que a maioria dos universitários é mulher. Quase os homens não têm atividade lá na Tailândia. As mulheres estudam. Então, mas os homens estudam, mas as mulheres elas estudam melhor, né? Lá na Tailândia. Então, não é que em todos os aspectos a mulher seja melhor que o homem, né? Então, as mulheres elas pensam. Quando a gente fala para a mulher acreditar em Jesus, ela acredita na hora, mas o homem, que o meu pai vai pensar de mim se eu acreditar em Jesus? O que a minha mãe vai pensar? O que a minha família vai pensar? Então, eles pensam mais profundo, né? Mas, quando a resposta final é mais exata, a resposta do homem do que da mulher. A mulher é inteligente na hora. Diz que as estudantes fizeram uma prova e elas se deram melhor do que os homens, né? Antigamente, a gente não pode, se a gente quiser fazer o teste da vida, a gente não tem como falar que a gente é melhor, né? Então, na Hyundai fizeram um teste e falou que as mulheres elas se saíram muito bem, né? Então, quando vocês julgam, parece que seu método é bom, é melhor, mas porque vocês não conseguem sair desse seu pensamento correto, por causa desse seu pensamento correto, você acaba entrando em atrito com a palavra de Deus. E assim vocês acabam se tornando somente religiosos que seguem os seus métodos. Mas como Deus está conduzindo a cada um de vocês? Que graça Deus quer conduzir a cada um de vocês? Vocês não confiem na sua pessoa, mas Deus está querendo que vocês confiem nele. Parece que vai ser bom se você confiar em vocês, no seu método, mas se vocês confiarem no seu método, vocês vão fracassar. A irmã, quando estava com dificuldade, ela tinha que falar diretamente para o seu marido, sem hesitar. Se fosse assim, o marido teria resolvido de uma forma muito melhor. Tem que falar para o marido. Mas as mulheres, elas pensam que se elas quiserem, elas conseguem. Daí elas caem na maior dificuldade. Aí eu falei, não é tarde ainda. Então acredite no seu marido. Acredite no seu marido. Jogue fora o seu método. Embora pareça que seu marido não é muito grande para você, mas acredite nele. É a mesma coisa conosco. Parece que o meu método parece melhor do que a palavra de Jesus. Por isso, eu não sigo o método de Jesus. Eu acabo seguindo o meu método, assim como Abraão. Ele perdeu a esposa no Egito. Ele deve ter chorado, deve ter orado. Mas Abraão não podia seguir a vontade e a condução de Deus. Mas Deus
Quando Deus ele desceu a sua maldição no Egito, ele pensou: o que será que aconteceu? Acho que o problema é aquela mulher. Ela é sua esposa, não é? Quando desceu a maldição para Faraó. Eu quase cometi pecado. Leva a tua mulher. Naquele momento, melhor do que utilizar o meu método, eu depender de Deus é muito melhor. Ele percebeu isso e daí ele saiu do Egito. E quando ele voltou para o Egito, Então, quando ele se separou de Ló, o que aconteceu? Ló escolheu as melhores campinas do Jordão. Agora o Ló, ele estava seguindo só o seu pensamento. Aí o Abrão falou, vai. E daí ele entrou em Sodoma e Gomorra, o Ló. E depois o Ló salvou o Ló quando teve guerra, mas depois a esposa dele acabou se tornando estátua de sal. Aí ele acabou ficando sem nada. A gente pode ver essa história. Tudo que acontece pelo método humano acaba tendo esse resultado. O meu método parece bom, parece que é melhor o meu método que o método de Deus. E as pessoas acabam perdendo o coração de obedecer a Deus. A esposa de Abraão. Porque não tinha filho. Queria resolver isso com o filho da serva. Então, ela achou que era melhor o método dela do que a palavra de Deus, né? A promessa de Deus. Um dia Deus falou para Abraão, né? Não chama a tua esposa de Sarai, mas de Sara, porque ela dará luz a um filho. Ela vai dar luz a um filho. No pensamento de Abraão, não, como? Eu com 100 anos vou poder ter um filho e a Sara tem 100 anos, 90 anos, como é que vamos poder ter filho? Não faz sentido. Satanás sempre faz a gente rejeitar a palavra de Deus, parece que a palavra de Deus não é nada. Ele está arrastando o nosso coração dessa forma. Deus continuamente fez comunhão com Abraão. Não, a sua esposa Sara vai ter um filho. E quando você tiver um filho, chama teu filho de Isaac. Deus continuamente falando isso para Sara e para Abraão. Nesse momento, Deus deu a promessa de que eu teria um filho. Deus me deu a promessa de que Ele concederia a sua graça para mim. Então, embora eu esteja velho, se Deus falou que Ele vai fazer, eu vou conseguir ter um filho. Pelo método humano é impossível. A Sara não tem mais o costume das mulheres, mas se Deus falou que eu vou ter um filho, eu vou ter um filho. Naquele momento, pela primeira vez, o Abraão que sempre estava sendo arrastado pelo seu pensamento, mais do que o pensamento dele, chegou um momento de que a palavra saiu sobre o pensamento dele. Ele sempre seguia o seu método, o seu jeito, o seu pensamento, mas assim Abraão conseguiu ter filho com 100 anos, e quando Abraão teve filho, o que Deus falou? Sacrifica teu filho no Monte Moriá. Deus, o Senhor me deu um filho com 100 anos, então por que o Senhor me deu? Hoje fala assim, amanhã fala assim, Deus, por que tá falando assim? Porque o Senhor me deu e depois agora quer tirar. Eu não consigo mais acreditar no Senhor. Eu não quero mais acreditar em ti. Ele podia ter agido dessa forma. Mas, pessoal, Deus não foi assim. Porque a gente é arrastado por Satanás. Independente do nosso pensamento,
Deus, ele quer nos tornar em pessoas que aceitem a palavra de Deus. Então, o seu julgamento, mais do que a sua sabedoria, Deus deseja com que a palavra de Deus esteja acima de todo o seu pensamento e todo o seu método. Mas eu estudei bem, eu sou inteligente, eu negocio bem, eu sou muito inteligente. Quanto mais for assim, porque é maior o pensamento de acreditar em si mesmo, então é muito difícil de acreditar em Deus. Por isso, de vez em quando, Deus, assim como o filho pródigo, ele deixa ir para o chiqueiro e faz a gente se tornar em pessoas que obedeçam e se prostre diante da palavra de Deus. Vai, sacrifica teu filho no Monte Moriá para mim. Dentro do coração de Abraão teve vários pensamentos. Abraão deve ter se preocupado bastante. Era melhor eu nem ter acreditado em Deus. Então, Abraão, mais do que acreditar no seu pensamento, Abraão se tornou uma pessoa que acreditava na palavra de Deus. Ele pegou Isaac e foi para o Monte Moriá. Isaac levando servos. Lá embaixo da montanha, ele deixou os servos. Por quê? Senão os servos poderiam impedir o Abraão de sacrificar teu filho para Deus. E Abraão, com o seu filho, o cutelo e a lenha, subiu o Monte de Moriá. Pai, o quê? A gente tem a lenha e o cutelo, mas onde está o sacrifício, o cordeiro, para a gente sacrificar para Deus? Abraão falou: Deus proverá para si. Vamos. Pessoal, quando é bom, qualquer um acredita em Jesus. Mas quando parece que ele vai me prejudicar, que eu vou perder alguma coisa, nesse momento, se eu dou para trás, eu não sou uma pessoa que acredita em Jesus Cristo. Hoje em dia, muitas igrejas estão conduzindo as pessoas para onde os cristãos, para onde, quer dizer, aquelas pessoas gostam. Não em acreditar na palavra de Deus. Independente do que você pensa, o que você acha, mas como diz a palavra de Deus. A gente ensina de que a gente tem que seguir a palavra de Deus, porque esse é o único caminho dos cristãos viverem. Mas Satanás coloca o quê? Não, se você seguir a palavra de Deus, você vai fracassar. E assim as pessoas acabam seguindo esse caminho errado. Mas Abraão, ele começou a se tornar pessoa que acreditava na palavra de Deus. É impressionante. Isaac, coloca sua mão para trás. Sim. Eu vou amarrar tua mão, tá? Fica quieto. Eu vou amarrar também os teus pés, tá? Isaac. Deus mandou eu te sacrificar para Deus, então eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Eu vou te colocar aqui em cima, tá? Do altar do sacrifício. E ele já estava todo amarrado. Ele ia colocar o sangue, ele ia tirar o sangue pelo pescoço, ele já ia começar esse trabalho cruel em Isaac. Abraão pegou a faca e ia matar a Isaac. E nesse momento Deus falou: Abraão, Abraão! Ele não falou Abraão, Abraão, não, é Abraão, Abraão! Porque Deus estava com pressa. Solta ele, solta ele. E assim, ele viu que Abraão se tornou uma pessoa que confiou na palavra dele.
porque é bom para você, porque combina com o seu coração. Parece que é errado, é mentira, parece que não combina com o seu pensamento. Muitos irmãos e irmãs da nossa igreja, quando a Bíblia fala uma coisa diferente dos seus pensamentos, eu vi eles seguindo a palavra. E Deus conduziu a vida deles. E entrando no capítulo 24, quando Isaac ele foi pegar, quando ele foi ganhar uma esposa, o Abraão, ele confiou em Deus. Ele acreditou no que? Se Deus ele permitiu Isaac para ser pai de grandes nações, então ele já preparou uma esposa para ele. Não precisa levar ele, vai você. Surgindo a fé, ele trouxe quem? A Rebeca. É assim que Deus está querendo conduzir todas as pessoas. Na nossa igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda vivem mais acreditando no seu pensamento do que na palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que acreditam mais no seu pensamento do que na palavra de Deus, que está mais correto o seu pensamento. Isso não é acreditar em Deus. Vocês têm que deixar o seu pensamento e vocês têm que escolher o quê? Se você escolher o seu pensamento, isso não é acreditar em Deus. Independente de como eu enxergue, a pessoa que acredita em Deus, parece bom, parece ruim aos meus olhos, isso não importa. Nesse momento, se vocês ignorarem seu pensamento, então Deus vai poder trabalhar e vocês vão poder se tornar trabalhadores de Deus. E assim, estando com Deus, o ser humano tem momento que erra, que faz coisas erradas, desculpa falar, mas tem gente que faz dívidas, independente disso. Mas se com o verdadeiro coração se arrepender e voltar para Deus, não é nada difícil para Deus resolver esse problema. Amém? Amém. O pastor Paxenil, quando ele estava em outra cidade, ele comprou uma igreja. Mas porque ele construiu perto de um aeroporto militar, ele só poderia construir a igreja no primeiro andar. Não poderia construir mais, né? Então ele pediu que eu fosse para aquela igreja onde ele estava. E de madrugada, eu preguei a palavra no culto de madrugada. O pastor Pak Sang-il, ele falou, eu comprei essa terra, mas eu não sabia que tinha esse problema, né? Aí ele pensou, tá, o pastor Pak Sang-il não sabia desse problema, mas Deus não sabia? Deus sabia. Se essa terra não pudesse ser construída, então Deus não teria dado essa terra para ele. Então pode construir. Aí a gente tomou café da manhã e foi para aquela terra. Sabe o que é engraçado? Era uma montanha, ele queria construir em cima da montanha. Aí eu falei, nossa, quanta terra tem aqui? Limpa essa montanha. Você cava 6 metros essa montanha. E se você construir no andar de baixo, então não tem problema. E se eles não deixarem, então, mesmo assim, construir subsolo, então você briga. Aí, eles fizeram... Ele perfurou 6 metros e aquela terra era muito boa. E agora a igreja de Tiné, ela foi construída de uma forma muito graciosa, muito boa. Então Deus sabe de tudo que nós estamos fazendo. Ele não sabe só o nosso presente, mas ele não sabe só o nosso passado, ele sabe o futuro, o presente, todas as coisas daqui a 10, 20 anos. Não tenha um coração arrogante, né? Por mais que pareça que o meu pensamento é correto, mas se vocês tiverem o coração de que a palavra de Deus é sempre a mais correta, então assim como Abraão pôde dar o seu filho,
Assim como ele deixou nas mãos do servo encontrar uma esposa para o filho. Então Deus vai poder trabalhar. Agora, pessoal, nós estamos com esse evangelho nas mãos. E não é só porque a gente tem esse evangelho, Satanás, ele coloca a gente arrogante. Ah, agora eu tenho a salvação, eu posso me divertir nesse mundo. Fora de Jesus não existe felicidade, mesmo que você tenha casa, mesmo que você tenha dinheiro. Não existe felicidade fora de Jesus Cristo. Quando vem medo, sofrimento, somente tem paz em Jesus Cristo. Tudo que vocês rejeitaram a Jesus Cristo, que vocês possam se arrepender diante de Deus. Agora eu vou seguir a palavra de Deus. Por isso Abraão se tornou um homem da fé. E em Gênesis capítulo 24 está escrito que Abraão era velho, mas que Deus o abençoou por completo. Pessoal, Gênesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O Oxuparque já é idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. E o Era e Minchor já é idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. É verdade, pessoal. O ancião Kim Myung-go era já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. O ancião Pang Montega era já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Os anciãos, os diáconos, os voluntários, as pessoas todas já são idosos, com 100 anos de idade, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Dentro dessa Bíblia, as pessoas que tentaram utilizar seus métodos acabaram se tornando pessoas pobres e coitadas. Sabe o que é gratificante diante de Deus? Eu sou uma pessoa má. Mas mais do que acreditar em mim, Deus está fazendo eu acreditar nele. E Deus está trabalhando dessa forma. Vocês também. Joguem fora o seu pensamento. Joguem fora aquilo que vocês sabem teoricamente. Que o seu pensamento e a palavra de Deus briguem e o seu pensamento possa perder da palavra de Deus. E que vocês possam receber a condução de Deus. Para Deus fazer isso, Ele te deu dificuldade, Ele te deu problema, Ele te dá problemas. Mas se vocês querem acreditar em Deus, assim se vocês acreditarem em Deus, vocês vão ter força, paz no coração. Hoje em dia, muitas pessoas estão sendo enganadas por Satanás. Mais do que a palavra de Deus, elas pensam que elas são mais sábias. Então, quando Abraão ofertou seu filho para Deus, Deus falou que ele seria abençoado, que seria mais numeroso que a terra, que a areia do mar. Então Deus vai trabalhar. Mesmo que eu mate, ele vai sobreviver de novo. Porque Deus vai cumprir conforme a promessa dele. Deus, ele trabalha conforme a sua promessa. Ele sabia exatamente disso. Por isso ele podia levantar a faca contra Isaac. E Deus preparou a oferta, o sacrifício. E assim, Deus começou a descer suas bênçãos e graças para ele. Seus métodos, suas formas. Vocês têm que saber que isso está impedindo o trabalho de Deus. Vocês têm que saber que isso é inútil. Joguem fora isso. E sirvam a Deus. Sigam a Deus. Quando vocês tiverem um coração com Deus, então tal irmão, tal irmã, ficando velha, vai poder a sua saúde, a sua família, os seus vizinhos, os seus familiares. Deus vai conceder a graça de dar a sua bênção. Eu acredito nisso. Vamos orar.